Vamos lá, de volta aqui para a gente poder continuar. Falamos da ação direta de inconstitucionalidade, agora a gente fala da ação declaratória de constitucionalidade. Vocês vão ver que não tem muita dificuldade, a gente vai até um pouco mais rápido agora, porque é basicamente a mesma coisa que a gente viu na ADI. A gente só vai adaptar para algumas especificidades da ADC, mas que também não tem nenhum mistério não, certo? Detalhe, viu? Lembra que eu disse a vocês que o segredo do sucesso é você olhar a lei, que a lei vai dar tudo o que você precisa. Pega a lei aí, 9868, é a mesma lei, certo? 9868. Você em casa aí pega também, viu? Pega aí seu Vadmecum, procure aí a lei 9868, 9868 de 99. Trata da ADI e da ADC. Detalhe, viu? A lei originalmente tratava da ADI e da ADC, da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. E aí depois ela foi modificada para incluir alguns artigos também tratando da ADO, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, na verdade, ela trata das três, certo? Todo mundo com a lei aí na mão? Todo mundo achou? Você em casa achou também? Se não achou, pausa. Quando achar, você despausa. Pronto, achou? Então, olha só. Repare aí, ó. Vamos ver a estrutura da lei. Da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, ele vai tratar de uma, depois vai tratar da outra. Vai lá, capítulo 2 da ação direta de inconstitucionalidade. Então, ele está tratando aqui da ADI. Vai do quê? Do artigo 1º ao artigo 12. O artigo 1º, na verdade, trata de todas, né? Vai do artigo 2º ao artigo 12. Então, artigo 2º ao artigo 12 é ADI. E se for ADC, aí tem 12A, 12B, 12C, né? Não, mas eu digo, aí tem 12A, 12B, 12C, que foi incluído depois, tratando da ADO. Pronto. Aí depois você vai para o artigo 13. O artigo 13 trata da ADC, certo? Aí vai basicamente do artigo 13 até o artigo 21. 21. Então, artigo 2º a artigo 12, ADI. Artigo 13 a artigo 21, ADC. Aí o artigo 22 até o 28 trata, na verdade, das duas. São disposições gerais que abrangem as duas, certo? Aí do 12A até o 12H, tratam da ADO. Então, o que, é que você vai fazer? Ó? Você vai olhar lá a sua prova. Se caiu a ação direta de inconstitucionalidade, você sabe que vai trabalhar com a 9868 do artigo 2º até o artigo 12. Se caiu a ADO, você sabe que vai trabalhar só com 12A até o 12F, o 12H. Se for ADC, ação declaratória de constitucionalidade, você vai trabalhar do 13 até o 21, certo? Do 13 até o 21. Então é isso aí. Ou seja, aí é tudo, viu? E você vai ver que a lei praticamente se repete. Então, quando ela diz lá no artigo 2º, artigo 2º trata da ADI, né? Lá no artigo 2º ela vai dizer, podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Aí vai no 13. Podem propor ação declaratória de constitucionalidade. Entendeu? Se você for no 12, cadê? 12A, 12A. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Percebe? A lei vai dizer tudo. Tá? A lei vai dizer tudo. Então vamos lá, estamos falando da ADC agora, basicamente o mesmo procedimento da ADI, com algumas diferenças que são muito sutis, mas que você não precisa decorar. Por quê? Está tudo na lei. Certo? Está tudo na lei. Então, vamos lá. Primeiro, qual é o fundamento? Aí olhando aqui no slide, né? Acompanhando aqui no slide. Qual é o fundamento? É basicamente o mesmo fundamento da ADI. Só vai mudar os artigos da Lei 9868. Então, na Constituição é o mesmo fundamento, artigo 102, inciso 1, a linha A. E se tiver medida cautelar, posso botar a linha P? Ó, a linha P não fala da ação declaratória de constitucionalidade, só fala da ação direta de inconstitucionalidade. Mas bote. Pode botar a linha P também.
Porque o avaliador, ele não procura o que está errado. Ele só procura o que tem ou não tem. Se o espelho dele manda botar a linha P e você não botou, ele não conta o ponto. Se não manda botar a linha P e você bota, ele não desconta. Entendeu? Então, na dúvida, bota. A linha P se tiver medida cautelar. Lei 9868 de 99, mas aqui a gente sabe que mais especificamente os artigos 13 até 21 são os artigos mais específicos, e o regimento interno do STF também, quando trata da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Qual é o cabimento da ação declaratória de constitucionalidade? Só vai ter aqui uma observação, só tem uma diferença. Se você vê aqui, esse slide é igual, quase igual ao slide que o primeiro slide da ação direta de inconstitucionalidade. Se você voltar aí no seu roteiro, você vai ver que o primeiro slide de ação direta de inconstitucionalidade é esse aqui. Só tem uma diferença. Qual é a diferença? Aqui, ó, o ato normativo. Se você for lá na ação direta de inconstitucionalidade, está dizendo lá, cabimento, ato normativo, aí tem assim, federal e estadual, ou do Distrito Federal, quando estiver tratando de competência estadual. E aqui, não, aqui é só ato federal. É só ato federal. Você vai decorar isso aí? Não, você não vai decorar não. Você olha na lei, quer ver? Pega a lei 9868 de novo. Aí vamos ali no artigo 13. Artigo 13, tá vendo aí? Podem propor ação declaratória. Aí quem está acompanhando no roteiro, no seu roteiro de estudos, esse PDF que eu mando para vocês, você grifa aí no seu roteiro. Não grife no seu vadimeco não, pelo amor de Deus, viu? Seu vadimeco não pode ser grifado. Não grife no vadimeco não. Grife no roteiro. Só assim, ó, quando diz aqui, artigo 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Aí você grifa o federal. Não grifa no vademecum, tá? Você vai grifar no roteiro de estudo. Grifa aí o federal, que é para você lembrar o quê? Ele só falou federal, ele não falou estadual, né? Se você for no artigo 2º, cadê? O artigo 2º é mais genérico, né? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Aí não diz especificamente, mas a Constituição diz. Mas quando ele fala da ADC, ele especifica. Podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, posso estadual? Não, não vai caber ADC para impugnar ou para defender, né, para defender a lei estadual. Hã? Colorir pode, você não pode grifar com caneta, marcar alguma coisa assim. Você pode colorir para achar fácil o artigo. A gente vai colorir isso tudo, viu? A gente está dando aquele tempo dos códigos chegarem, porque a galera está comprando e está recebendo pela internet. Então, quando todo mundo já tiver com o seu, aí a gente vai marcar ele todinho. Os assuntos e pintar direitinho, a gente vai fazer isso. Então, federal, não cabe aqui estadual. As espécies listadas no artigo 59 da Constituição, os tratados internacionais, porque também são recepcionados, né, como emenda ou como norma supralegal. Competência para o julgamento, a mesma coisa, STF. E a Constituição, e o Estado? Pode. A Constituição não prevê expressamente. O artigo 125, parágrafo 2º, quando fala da possibilidade de ter, né, representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, fala só da representação de inconstitucionalidade. Mas pelo princípio da simetria, admite-se que o Estado crie a sua própria ADC ou crie a sua própria ADO, não haveria problema aí à luz da Constituição estadual. Então aqui é igual, não tem diferença, né? Qual vai ser a estrutura da petição inicial da ADC? Veja que é muito parecida, só vai ter um item a mais. A estrutura é igualzinha. Se você comparar aí, depois você volta no roteiro, você bota aí a estrutura da petição inicial da ADC, compara com a estrutura da petição inicial na ADI. Você vai ver que são iguais. A única diferença é isso aqui, ó. A única diferença está aqui. Que no caso da ADC, eu tenho que demonstrar a existência de relevante controvérsia judicial sobre a aplicação do dispositivo. Certo?
Só. No resto elas são iguais. Ok? No resto elas são iguais. Com algumas adaptações, mas a gente vai ver quais são essas adaptações. Olha lá. Endereçamento aqui também é igual, certo? Vou endereçar, aqui na verdade não é inconstitucionalidade, né? Se for uma discussão da constitucionalidade, né? Aqui está o IN, mas é porque é tão igual que eu copiei o slide da ADI, botei aqui e fui fazendo as adaptações. Né? Mas lembre que como tem a controvérsia judicial, como isso está sendo discutido em âmbito de controle difuso, existe o questionamento da constitucionalidade daquela norma à luz da Constituição Federal ou estadual. Se for em face da Constituição Federal, a ação vai para o STF. Se for em face da Constituição Estadual e a Constituição do Estado previr, né, a existência das ações de controle concentrado e da ADC, você vai fazer isso perante o Tribunal de Justiça do Estado. Certo? Como eu disse, não há previsão expressa na Constituição de 88, mas a doutrina admite sem problema. Mas se não há previsão expressa na Constituição e não está expressamente previsto também na lei federal, porque não caberia lei federal, teria que ser a Constituição estadual, a chance disso cair é praticamente nenhuma. Certo? Se cair a ADC, vai cair a ADC perante o Supremo Tribunal Federal. Certo? Nunca caiu a ADC. Como peça, nunca caiu a ADC. Nem a ADO. A ADO também nunca caiu, não. A ADO também nunca caiu, não. ADI, várias. A peça mais comum, estatisticamente falando, é o mandado de segurança. O que mais cai é o mandado de segurança. Cerca de 30% né, em todos os exames até hoje, o mandado de segurança caiu em 30% deles. E a ADI em torno aí de 20, 25%. Então, ADI e ADC, ADI e mandado de segurança já dá quase metade dos exames. Né? Outro que cai muito é ação popular, né? Mandado de injunção pode cair também. Né? Ação civil pública. Não. Mas pode cair, a gente vai trabalhar. Né? Tudo que puder cair, a gente vai trabalhar. Certo? Porque lembre, o segredo aqui não é você decorar a peça. É você lembrar onde você acha a estrutura. Se você não achou a estrutura em lugar nenhum, você aponta para o 319 do Código de Processo Civil e faz. Né? Então, como é que fica o endereçamento? Gente, o endereçamento aqui é idêntico ao da ação direta de inconstitucionalidade, que vai ser idêntico à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, certo? Então não vai mudar nada. Excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, você pode tirar o doutor e o colendo. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal, certo? Então você pode ficar à vontade para tirar isso daí ou deixar. Igualzinho aqui, não tem diferença nenhuma. A questão da legitimidade. Gente, a legitimidade também é idêntica, tá? Idêntica. Tá certo? Deixa eu só fazer uma observação para vocês não ficarem confusos ou confusas na hora da prova. Preste atenção no seguinte. Se você pegar aí a lei 9868, pega aí a lei 9868 de novo, vá ali no artigo 13, artigo 13 da lei 9868. Todo mundo achou? Acharam aqui? Achou aí em casa também? Artigo 13 da 9868. Olha o que ele diz assim, ó. Poderão propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 1. O presidente da República. 2. A mesa da Câmara dos Deputados. 3. A mesa do Senado Federal. 4. O Procurador-Geral da República. Acabou. Ué, cadê o resto? Cadê o Conselho Federal da OAB? Cadê o partido político com representação no Congresso Nacional? Cadê a associação, né, a entidade de classe de âmbito nacional? Cadê a confederação sindical? Cadê o governador do Estado? Cadê a mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal? Eles não podem, não? Vamos lá, podem, tá?
Originalmente não podiam. Originalmente não podiam. Por quê? Porque o texto da Constituição, originalmente, tinha um parágrafo 4º no artigo 103. Quer ver? Peguem aí a Constituição, vão aí no artigo 103 da Constituição. Vocês estão percebendo que eu estou mandando vocês olharem a Constituição, olhar a lei e voltar e voltar. O que é que eu estou fazendo com vocês? Eu estou, de certa forma, assim, né? Forçando num bom sentido, vocês a manusearem o vade-mecum, para irem se acostumando com ele. Né? 103, ó, diz assim, artigo 103 da Constituição Federal. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Originalmente era assim, ó, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Eu só falava da ação direta de inconstitucionalidade, aí tinha os legitimados. Aí repare, tem lá embaixo, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Está vendo que tem um parágrafo 4º aí? O que é que está escrito aí no parágrafo 4º? Revogado pela emenda constitucional 45 de 2004. O que é que dizia, como era o texto antes? O texto era assim, o caput falava, podem propor ação direta de inconstitucionalidade, e listava essa galera toda aí nesses 9 incisos. Depois chegava lá no parágrafo 4º e dizia assim, podem propor a ação declaratória de constitucionalidade, aí só tinha esses 4, o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado e o Procurador-Geral da República. Eles eram os únicos legitimados. O que a emenda 45 fez? A emenda 45, aí vamos lá, esse era o texto da Constituição, de 88. Quando chega em 1999, o Congresso cria a Lei 9868, regulamentadora. Então o que ele fez na Lei 9868? Ele repetiu o que estava na Constituição originalmente. Só que aí em 2004, ou seja, já depois da Lei de 1999, foi feita a emenda 45, a emenda 45 revoga o parágrafo 4º do artigo 103 e modifica a redação do caput para dizer que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade todos os legitimados. Ou seja, o que a emenda 45 fez? A emenda 45 de 2004 equiparou as ações do ponto de vista da legitimidade. A emenda 45 vai dizer que os legitimados para a ADI são também os legitimados para a ADC. Certo? Então eu estou explicando isso tudo porque para você não se confundir. Chegou lá na hora da prova, caiu ADC. Quando você vai procurar, lembra que a gente botou, né? Confederação Nacional, Confederação Sindical, aí você botou lá artigo 103, inciso 8 da Constituição, quando você vai ver na Lei 9868, eita zorra, não tem. Putz, e agora? O que é que eu vou botar aqui? Né? Você não vai botar, você vai botar Lei 9868, artigos 13 a 28. Você deixa genérico porque a lei não fala expressamente desse legitimado. Mas você não vai deixar de botar a lei porque eu não sei como é que está lá no gabarito, né? No espelho de correção. Certo? Joia. Então, os legitimados são os mesmos. Eu só queria fazer essa observação para vocês não ficarem confusos lá na hora de fazer a peça eventualmente, tá? São os mesmos legitimados. Como a emenda constitucional veio depois da lei, e não foi modificado o texto da lei, parece dar a impressão de que somente o presidente, o Senado, a Câmara e o Procurador-Geral da República é que podem propor a ADC, mas não é. Todos os legitimados da ADI são também legitimados para a ADC e nas mesmas condições. Legitimados universais, legitimados especiais, sem nenhuma diferença. Tá certo? O legitimado passivo aqui também vai ser a mesma coisa, é o órgão, a autoridade de que emanou a norma impugnada. No caso aqui ela não é impugnada, né? A norma defendida. Certo? Então, olha como é que você vai fazer a qualificação. Você vai ver que é muito parecido. O que você vai mudar aqui um pouquinho é o fundamento legal, né? E a palavrinha. Olha só. Excelentíssimo, acompanha aqui no slide. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do COLEN do Supremo Tribunal Federal. Pulou 10 linhas. Associação Nacional dos Aprovados na OAB, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número tal, com sede em tal lugar, endereço eletrônico tal, por seu advogado, instrumento de mandato em anexo, escritório na endereço, vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 102, inciso A, linha A,
e 103, inciso 9 da Constituição Federal, e nos artigos 13 a 28 da 9868. Por quê? Porque a entidade de classe de âmbito nacional não está listada naquele rol do artigo 13. Então eu boto genericamente 13 a 28, né? Da Lei 9868 de 99, propor a presente ação declaratória de constitucionalidade. Em face do artigo 3º, não, porque eu não estou contra o artigo 3º. Lá na ADI a gente botou, né? Em face do artigo 3º. Não. Aqui é em defesa do artigo 3º da lei tal, promulgada, vou até marcar aqui, ó, para vocês se lembrarem. Marca texto, em defesa, ó, tá vendo? Em defesa do artigo 3º da lei número tal, promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República pelos fatos e fundamentos a seguir. Perceba que é igual. A única diferença foi que eu troquei a ação direta de inconstitucionalidade por ação declaratória de constitucionalidade e troquei em face de por em defesa do artigo tal. Certo? Joia. Mesma coisa, tá? Que é igualzinho a que a gente viu antes. Então, ó. Igualzinho. Conselho Federal, aí eu vou lá, 103, inciso 8. Como eu não tenho o Conselho Federal na Lei 9868, eu vou botar o quê? Artigos 13 a 28. Ficou até mais fácil porque o resto vai ficar tudo igual. Só muda o que está em vermelho, que é o inciso correspondente do artigo 103. Certo? Esse texto todo está no roteiro de vocês, é só vocês darem uma lida e ficarem, né, lembrando aquilo, exercitando depois em casa. Fundamentação da competência do STF, igual a da ADI, aqui também não tem diferença nenhuma, certo? A presente ADC tem como objeto a declaração de constitucionalidade. É a declaração de inconstitucionalidade? Não, é uma ADC. Então o objeto não é a declaração de inconstitucionalidade. É a declaração de constitucionalidade. ADC pode. A presente ADC pode. Tem como objeto a declaração de constitucionalidade. Então, vou até marcar aqui para você lembrar, ó. É constitucionalidade, não inconstitucionalidade. Do artigo 2º da lei número tal. Diante da sua incompatibilidade? Não, né? Eu não estou defendendo. Lembra que na ADI era assim? Diante da sua incompatibilidade, mas eu estou defendendo que ela é compatível. Então, ante a sua compatibilidade com o artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal. Dessa maneira, fica configurada a competência do COLEN do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ADC nos termos do artigo 102, inciso 1, alineado da Constituição Federal e do artigo 23 da Lei 9868 de 1999. Certo? Isso aí. Fundamentação da legitimidade ativa. O autor é partido político com representante no Congresso Nacional, parte legítima para a propositura da ação declaratória de constitucionalidade na forma do artigo 103, inciso 8 da Constituição Federal. Por que eu não botei a lei? Lembra que quando a gente falou da ADI, a gente botou, né? Ficou igualzinho. Só que botou assim, legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade na forma do artigo 103, inciso 8 da Constituição Federal e do artigo 2º, inciso 8 da Lei 9868. Por que eu não botei a 9868? Porque no rol do artigo 13 não consta o partido político com representação no Congresso Nacional. Entendeu? Pronto. Por se tratar de legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática que é presumida para qualquer ação direta. Certo? Aqui o outro exemplo agora, quando você precisa demonstrar pertinência temática. Igualzinho. O autor é entidade de classe de âmbito nacional que representa os aprovados no exame da OAB, contando filiais em tantos estados da federação. Como é que eu sei isso aqui? Você lembra o exercício que a gente fez? Ele deu aquilo. A questão vai ter que dar isso. Se não der, você bota assim, 3 pontinhos. Certo? É, portanto, legítima para a propositura da ação declaratória de constitucionalidade na forma do artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal. A pertinência temática está demonstrada uma vez que a norma defendida, a norma impugnada, não, eu não estou impugnando a norma, eu estou fazendo o quê? Eu estou defendendo. Então, uma vez que a norma defendida
afeta diretamente os interesses dos representados pelo autor. Beleza? Tranquilo? Legitimidade passiva. No presente caso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Presidente da República figuram no polo passivo da ação, pois foram as autoridades responsáveis, respectivamente, pela promulgação e sanção do dispositivo legal, ora, defendido. É impugnado? Não, é defendido. Lá na ADI a gente botou impugnado, ou atacado, né? Como o pessoal adora botar em petição, né, de processo na prática. Vergastado, né? Ora, vergastado, na forma do artigo 66 da Constituição Federal. Não bota não. E aqui, exatamente igual. Você vai ter que dizer qual é a norma controvertida. Lá eu botei norma impugnada. Aqui você vai dizer que a norma é controvertida porque um dos elementos é ter controvérsia judicial, né? Qual é a norma constitucional? Você vai botar do mesmo jeito, ó. A presente ação visa defender visa impugnar? Não, é ADC, né? Você está defendendo o dispositivo. A presente ação visa defender o artigo 3º da lei tal, em razão de sua incompatibilidade? Não, em razão de sua conformidade com o disposto no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, conforme demonstrar-se-á adiante. Uma vez que se trata de norma infraconstitucional da União, cuja aplicação tem sido objeto de controvérsia judicial em face da norma da Constituição, mostra-se evidente o cabimento da presente ação declaratória de constitucionalidade nos termos dos artigos 1º e 14, inciso 3, da Lei 9868 de 99 e do artigo 102, inciso 1, alineado da Constituição Federal. Pode. Pergunta da colega aqui, ao invés de botar o nome e o título do dispositivo normativo questionado, eu poderia colocar da controvérsia judicial? Pode. Eles não avaliam os itens, não. Ele avalia o texto mesmo que você botou. Então, você bota ali só para chamar a atenção dele, de que você está respondendo aquele item que está no espelho de correção, certo? Então, da Constituição Federal. Pode sim. Aí, quais são os requisitos específicos aqui da petição do ADC? Veja que é muito parecido com a ADI, só tem uma diferença, que é essa diferença que está aí com um azulzinho destacado, né? Um azul mais escuro. Esses requisitos estão no artigo 14. Na ADI estão onde? No artigo 3º. E a ADC no artigo 14. Né? Lembra que se for ADC, você não vai olhar o artigo 2º ao artigo 10, você vai olhar do artigo 13 ao artigo 21. Né? Então, os requisitos estão no artigo 14. Você vai ter que indicar o dispositivo da lei ou ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Você vai ter que declinar, né, dizer o pedido com suas especificações. E a diferença é só essa aqui, ó. Isso aqui não está como requisito da ADI, mas é requisito da ADC. Demonstração da relevante controvérsia judicial sobre a aplicação do dispositivo. Então, bora ver como é que a gente faz isso, ó. Abrimos o item lá na nossa petição, da existência de relevante controvérsia judicial na aplicação da norma impugnada? Não, da norma o quê? Defendida. Então, você está percebendo você só tem que ficar atento a esses detalhes. Não é norma impugnada, é norma defendida. É igualzinho o resto. Exato. A despeito de sua evidente constitucionalidade, lá a gente começou assim, né? Em razão de sua evidente inconstitucionalidade. Aqui a gente vai dizer, a despeito de sua evidente constitucionalidade, o artigo 2º da lei vem sendo objeto de relevante controvérsia judicial em sua aplicação, por supostamente contrariar o disposto no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, conforme demonstram os julgados anexados a esta petição inicial. Quando ele fala dos requisitos da petição inicial, um dos documentos que ele pede é exatamente aí no artigo 14, né? Um dos documentos que ele pede é exatamente, artigo 14. Diz assim, a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido.
2. O pedido com suas especificações. 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição ao objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade. Certo? Copiou, colou o que dizia o artigo 3º, né? Então, é igual.